Será que o trabalho de Renato Gaúcho foi tão ruim quanto parece no Flamengo? Será que Renato está agora descredenciado aí para novos grandes trabalhos em função do que aconteceu no Flamengo esse ano? Bora falar sobre isso, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Salve, salve família, começando aqui mais um resenha do JP, eu sou o João. Bora falar um pouquinho sobre Renato Gaúcho, né? Vou fazer esse vídeo aqui por dois motivos. O primeiro deles é que a temporada, de fato, né, do futebol profissional, apesar que começou ontem o Paulistão, mas a temporada mesmo não começou para valer, então às vezes a gente fica meio sem conteúdo, sem assunto atual, então acho que é um vídeo que vale, é um debate que vale ser levado em consideração. E o outro motivo é que eu estou devendo esse vídeo para vocês desde que o Renato Gaúcho foi demitido. Eu fiz um vídeo falando a respeito de novos treinadores do Flamengo, que o Flamengo poderia correr atrás, mas não fiz um falando sobre o que foi a passagem do Renato Gaúcho no Flamengo. Então eu queria falar, debater um pouco com vocês, que eu acho que é um debate válido e que é muito pouco tratado, principalmente na imprensa, né? Mas antes eu quero pedir para você que está chegando aqui deixar o seu like, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, que eu vou estar deixando aí para vocês, que é muito importante. Eu faço isso todo vídeo, mas é realmente muito importante, principalmente se você curte o conteúdo, porque aí você me apoia e me dá motivação para continuar trazendo esse conteúdo, se você gosta. Então, por favor, me dê essa moral, compartilhe o vídeo com um amigo seu para ele curtir também e começar a entrar nessa família aqui, beleza? Dito isso, bora debater Renato Gaúcho no Flamengo. Bom, o Renato deixou um gosto amargo, né, após sua passagem no Flamengo. Se você perguntar aí para a torcida do Flamengo, certamente a memória não é das melhores, a torcida não curtiu o trabalho do Renato Gaúcho. Mas será que foi realmente tão ruim? Ou será que juntou uma série de fatores juntos para realmente deixar esse trabalho manchado, deixar como se fosse uma passagem ruim do Renato lá na Gávea? Porque a expectativa obviamente era muito alta, isso por si só já descredencia qualquer trabalho que não atinja, né, uma expectativa de um nível absurdo. Então isso atrapalhou muito o Renato. As falas do Renato atrapalharam muito ele, porque desde a sua época de Grêmio ele falava: me dá 200 milhões que eu faço melhor do que esse Jorge Jesus está fazendo, me dá 200 milhões que aí eu vou ter obrigação de ser campeão de tudo. Então ele mesmo jogou contra o seu trabalho nas entrevistas que ele dava na época que ele era do Grêmio, né? Ele falou isso inúmeras vezes e quando assumiu o Flamengo de fato, não conseguiu cumprir com aquilo que ele falava. Mas será que foi realmente tão ruim? Será que às vezes não existe um exagero por parte de muitas pessoas para avaliar o que o Renato fez? Para começar o debate, começar a discussão, é realmente um debate isso aqui. Eu quero ver vocês nos comentários, discordando ou concordando. É um debate, eu vou jogar informações, jogar algumas opiniões, mas não existe nada concreto. Eu quero realmente debater. E para isso eu vou começar colocando aqui alguns números do Renato Gaúcho no Flamengo. Ele tem 37 jogos no comando do Flamengo, 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Um time que fez 87 gols em 37 jogos, que é absurdo, e sofreu 32, menos de um gol por jogo. Não é uma média ruim de gols sofridos. São números bons, são números na verdade muito bons, muito expressivos os números do Renato no Flamengo, mas acabou não vindo nenhum título, nenhuma taça. E isso obviamente é o que faz o trabalho ficar manchado. Mas por que será que essa taça não veio? Aí eu acho que já existem outras análises que também têm que ser levadas em consideração para a gente poder falar a respeito do que o Renato fez no Flamengo. O Renato acabou o Brasileirão com 71 pontos. É uma pontuação que vários times já foram campeões com ela. O próprio Flamengo, com o Rogério Ceni no ano anterior, foi campeão exatamente com essa pontuação. Não é uma pontuação ruim para o fim de campeonato, não é. É pontuação de campeão mesmo, igual eu falei. E o próprio Rogério que foi campeão com essa pontuação, fez com que o Renato não conseguisse atingir uma pontuação maior. Não estou colocando como se o Renato, se o Renato tivesse desde o início, o Flamengo teria sido campeão. Não é isso, acho que não teria. Mas o Rogério, o início ruim de Brasileirão que o Flamengo teve com o Rogério, obviamente atrapalhou lá no final. Não dá para colocar só na conta do Renato o não título do Flamengo, né, nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, obviamente a gente tem que falar do fato de que o Atlético Mineiro fez um campeonato
absurdo. 84 pontos, nenhum outro time tinha conseguido isso, o aproveitamento do Galo no Brasileirão, só o Flamengo em 2019. Então, o Campeonato Brasileiro que o Galo conseguiu fazer, nem se o Renato Gaúcho fosse um gênio, talvez não tivesse ganhado. Por quê? Porque tem que dar os méritos pro time que fez por merecer. O Galo mereceu ser campeão, o Galo foi absoluto no campeonato. Então, nem se o Renato tivesse terminado com 80 pontos, que é a pontuação que sempre foi campeão, o maior vice da história dos pontos corridos fez 74 pontos. Então, nem se o Renato terminasse com 80 pontos, o Renato seria campeão, porque o Galo fez por merecer o título brasileiro. Não é como se o Renato perdeu, o Renato entregou o título pro Galo. O Galo ganhou o título dentro das 4 linhas ao longo das 38 rodadas. E detalhe, só fazendo um cortezinho rápido no vídeo, porque eu esqueci de falar isso na hora, mas eu acho que vale a edição para colocar isso aqui. Quando o Galo foi campeão, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, ou seja, quando o campeonato parou de valer alguma coisa para o Flamengo, o Renato tinha a melhor campanha de um vice-campeão da história. Ou seja, todos os outros treinadores que chegaram com aquela pontuação naquela rodada foram campeões. Então o Renato, de fato, fez um final de campeonato de um time campeão, mas tinha um time muito superior disputando com ele. E além disso, é muito importante ressaltar que o Renato, ao longo do Campeonato Brasileiro, nunca teve o seu time titular à disposição. Teve um jogo, na verdade, com todos os jogadores do time titular à disposição. O próprio Arrascaeta, que é tido por muitos como o melhor jogador, como um cara muito diferenciado do meio-campo do Flamengo, ficou machucado quase que a temporada inteira. Obviamente, isso não tira o fato de que o Renato saiu com um dos melhores times do Brasil, sem título, sem ganhar, mas tem que ser levado em conta na hora da análise fria de um trabalho. Eu entendo a torcida chegar no fim do ano e falar, não, o ano não foi bom, não ganhamos nada, tínhamos time para ganhar, e ficar decepcionada. Mas a diretoria, para analisar um trabalho, eu não acho que possa ser analisado simplesmente na ideia de não ganhou nada. O trabalho está lá, nos números, nas situações que envolveram esses números, né? O Flamengo perdeu esse jogo, mas pô, com quem que o Flamengo jogou? Quantos jogadores titulares tinha? Tudo tem que ser levado em consideração. E eu não acho que foi levado na hora da diretoria, na hora da imprensa, avaliar o trabalho do Renato. Não acho que não estou usando como desculpa, que o Renato também tem esse problema nas entrevistas de dar muitas desculpas, mas fatalmente, se você tem um time titular e não tem ele ao seu dispor ao longo das partidas, isso te atrapalha, e isso tem que ser levado em conta na hora de avaliar um trabalho. Aconteceu muito com o Renato, e ele foi crucificado muitas vezes por algo que não estava ao alcance dele, na minha opinião. Dito isso, vou falar de novo. Isso aqui é um debate, não estou aqui para falar que o Renato foi um gênio no Flamengo, estou aqui para abrir um debate que muitas vezes não foi falado aí na TV, na imprensa, na mídia. Nunca se cogitou a possibilidade de que o trabalho do Renato pudesse ter sido um trabalho bom em termos de número. Dito isso, bora falar de Libertadores, onde o Renato perdeu para o Palmeiras na final. E é aquela história, o futebol é muito volátil. Se o Renato ganha aquele jogo, como será que estava a história hoje? Porque o Renato assume um time do Rogério que não conseguia ter constância nos jogos, consegue um início muito bom, onde o Flamengo estava amassando os adversários, e isso não foi diferente na Libertadores. O Renato amassou os adversários até a final da Libertadores, onde perdeu para o Palmeiras com um gol que foge ao que o Renato pode fazer. O Palmeiras é um time muito forte, do mesmo patamar de Atlético e Flamengo, uma final de 90 minutos, onde o Flamengo toma um gol no início da partida, um gol relâmpago, e depois um gol na prorrogação num erro individual do Andrés Pereira. É lógico, o treinador sempre sai como responsável de tudo, mas foge ao alcance do Renato. O Andrés errou um lance individual, o Flamengo foi lá, tomou o gol, perdeu a Libertadores, e muda a história inteira. É isso, o Flamengo é campeão da Libertadores, e aí? Será que ia ser tão criticado? O Renato fez um trabalho ruim com o título de Libertadores? Isso ficou no detalhe, ficou um pouquinho diferente que fosse aquela final, podia ter sido campeão. E na Copa do Brasil, realmente, para mim, aí está o grande vexame do Flamengo no ano, que foi a eliminação para o Atlético Paranaense, da maneira que se deu a eliminação. Sair para o Atlético Paranaense quando você é o Flamengo, não é o esperado, mas também não é nenhum absurdo. O Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, saiu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O problema todo da história foi a maneira com que aconteceu a eliminação. Primeiro um jogo onde o Atlético Paranaense mereceu vencer e acabou por não vencer num detalhe, um gol no final ali do Pedro, e depois no Maracanã um passeio do Atlético Paranaense, um Atlético Paranaense que depois se mostrou na final
contra o Galo, um time que não era tão capaz assim de bater o Flamengo em 2 jogos normais entre Atlético Paranaense e Flamengo. Galo e Flamengo são 2 times do mesmo nível e o Galo amassou, mostrou superioridade total contra o Atlético Paranaense. Para mim, aí está o grande vexame do Renato Gaúcho, mas nada que também descredencie um trabalho inteiro. Eu acho que o grande problema, no fim das contas, é o seguinte: o Renato é um cara que sempre falou que quando assumisse um time do porte do Flamengo, com investimento, seria campeão, teria obrigação de ser campeão. E a torcida do Flamengo sempre teve uma desconfiança, um pé atrás com o Renato. Chega no fim do ano, o time vai bem, tem bons resultados, mas não consegue ser campeão. E aí a culpa cai toda em cima dele. Ele é um cara, pelas entrevistas, pela maneira com que ele fala, que acaba atraindo essa culpa. Ele acaba puxando para ele mesmo. Porque é um cara que sempre tem as desculpas, sempre tem os motivos. E aí na hora que chega, na hora do vamos ver, e não é campeão, ele acaba puxando isso para ele involuntariamente. E aí a culpa cai toda em cima dele, né? E é um fato que acontece no Flamengo há um tempo, desde que o Jorge Jesus saiu. É uma coisa errada, uma maneira errada de muitas pessoas na imprensa lidarem com o Flamengo. É que o Jorge Jesus deixou uma impressão que o Flamengo era imbatível, era um time perfeito. E tudo que vem depois do Jorge Jesus, se não é perfeito, tem um culpado, tem um problema, tem algo aconteceu errado. O culpado já foi o Domenech, já foi o Rogério, já foi o Renato Gaúcho, já foi, enfim, tem uma série de problemas que acontecem no Flamengo, e o problema nunca é o time não tá dando mais Santa Liga, alguns jogadores que eram muito importantes saíram, outros times como o Galo e Palmeiras mereceram ser campeões, fizeram por onde para ser campeões. Sempre tem um problema lá dentro, o Flamengo é sempre o melhor time. Se não ganhou é porque tem um problema lá no Flamengo. Nunca é o resto, nunca é mérito dos outros. Eu acho que o Renato caiu um pouco no meio de tudo isso, além do fato de que o Renato nunca foi amado pela imprensa. O Renato Gaúcho sempre foi uma figura muito polêmica, um cara que tem opiniões que divergem com as opiniões de boa parte da imprensa. Então, na hora que ele tá na boa fase, todo mundo fala, não, o Renato fazendo um bom trabalho no Grêmio e tudo mais. Mas na hora que o Renato tá mal, na hora que ele tá em baixa, a imprensa inteira aproveita, né? A imprensa, enfim, no geral, a mídia como um todo aproveita para bater, para martelar no Renato. Não que ele não merecesse críticas, mas com o Renato, eu imagino, eu percebo, não só no Flamengo, quando era do Grêmio, quando era de outros clubes também, as críticas são excessivas com o Renato. Passa, às vezes, do ponto de até onde ele merece essas críticas. Pelo menos é a minha maneira de enxergar. O Renato fez um trabalho que não é de se aplaudir no Flamengo. Por quê? Porque quando você está num time como o Flamengo, num elenco como o Flamengo, você espera no fim do ano sair campeão de alguma coisa de relevância. Porém, na minha opinião, igual eu falei, esse vídeo é um debate, quero saber, comenta aí a sua opinião. Na minha opinião, o Renato fez um trabalho bom, bons números no Flamengo. Não foi o que a torcida esperava, mas era possível sim apostar no Renato para outra temporada, porque o time é forte, o time jogava bem. E pode ser que sim, se o Renato ficasse no Flamengo, ele ia conseguir levar esse time sim às glórias aí no próximo ano. Nunca vamos saber, porque não deram um voto de confiança para o Renato, mas na minha opinião, ele não fez por merecer, ele não fez um grande trabalho, mas não fez por merecer que dessem a descontinuidade no trabalho dele. Eu acho que tinham coisas muito interessantes ali sim, e o Renato é um bom treinador. O fato é toda essa mística em cima do Renato, que não, o próprio Renato alimenta isso, inclusive, né, que não, o Renato não estuda, não entende de futebol, ele é só boleirão, amigo do vestiário. Eu não acredito nisso, eu não acho que é verdade. Eu assisto os jogos do Renato há muito tempo e eu sei que os times dele têm sim esquema táticos, e inclusive eu gosto muito dos esquemas que o Renato aplica, porque ele não é um cara de uma ideia de jogo. Ele é um cara que sabe montar taticamente seus times de acordo com as características do grupo e também de acordo com os adversários. No fim das contas não deu certo, o Flamengo não acreditou no Renato, mas eu quero saber de você aí. Será que o trabalho do Renato foi tão ruim assim? Será que o Renato realmente não merecia outra oportunidade? E além disso, né, o Renato está queimado aí na praça do futebol brasileiro por causa desse trabalho no Flamengo e muito em função de tudo que foi falado desse trabalho dele no Flamengo. Será que ele merecia tudo isso? Na minha opinião, como eu já deixei claro no vídeo, eu acho que não. Eu acho que o trabalho dele tem pontos positivos sim, e que o Renato é um bom treinador. Quero saber de você. É isso, minha opinião. Um abraço para todos e fui!